Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo 35, um texto bastante conhecido de todos nós, mas que eu creio que Deus tem uma revelação de Deus para as nossas vidas e para os nossos corações neste dia. Diz assim o texto: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele lhe disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Queridos, quando eu olho para esse texto de Lucas, capítulo 18, versículo de número 35, o meu coração se alegra de ver a maneira como alguém que estava condenado a uma vida desgraçada, vivendo numa sociedade altamente preconceituosa, onde na verdade as pessoas que ali estavam cercando-o dia após dia, embora observando a maneira que aquele homem estava, não lhe faziam coisa alguma. Note que ele estava em Jericó, e a Bíblia diz que o meu Jesus agora ele vai em direção àquele importante centro comercial, onde havia, na verdade, ali uma imensidão de quantidade de pessoas. Havia ali uma verdadeira multidão de pessoas que diariamente passavam por aquele lugar. E todos os dias, aquele cego estava ali à beira do caminho, mendigando. E as pessoas, poucas delas que no meio da multidão percentual que passava ali, deixava ali uma moeda, uma dracma, um dinheiro, era muito pequeno em relação à multidão que diariamente passava naquele lugar. Mas era daquela maneira que aquele homem estava vivendo, mendigando. E diz o texto que Jesus agora está passando por aquela região de Jericó, quando de repente aquele homem que era cego, mas não era surdo, ele começa a ouvir o barulho da multidão, só que ele começa a entender, a perceber, discernir que o barulho daquela multidão era diferente de que ele estava acostumado a ouvir todos os dias. Era uma multidão pelo qual, creio eu, que pelo fato dele ter conseguido discernir e começar a perguntar o que estava acontecendo, é que era uma multidão de pessoas felizes, alegres, contentes. Claro que havia no meio desta multidão aqueles que gemiam, aqueles que choravam, que pranteavam, mas todos queriam estar próximos ao Mestre, todos queriam estar diante do Senhor Jesus Cristo, todos queriam estar próximos a Ele, porque sabia que diante de Jesus havia cura, havia libertação, havia na verdade libertação de todos os problemas, havia solução para os seus problemas, havia cura para o seu corpo físico, mas também havia cura para o seu emocional, havia cura para o espiritual, havia as bênçãos que eram derramadas sobre a vida deste povo. E agora, queridos, este moço começa a perguntar: o que está acontecendo? E alguém diz: Jesus o Nazareno está passando neste lugar. Note, queridos, que quando tais palavras vêm ao ouvido deste homem, ele se levanta agora. E ele se levanta como uma grande oportunidade que estava diante dele. E eu quero te dizer, meu irmão, que nós não podemos permitir que as oportunidades elas venham fugir pelos vãos dos nossos dedos. Eu quero dizer para você que me ouve nesta manhã, o meu Deus é o Deus de oportunidades. O meu Deus é o Deus que sabe nos dar oportunidades em hora certa, no tempo determinado, no tempo exato, no momento em que Ele acha conveniente. Eu quero te dizer que
Este é o tempo de oportunidades para a tua vida. Este é o tempo que o meu Deus vai operar um grande milagre na tua vida para a glória do Senhor Jesus Cristo. E diz o texto, queridos, que ele então começa agora a suplicar. Ele começa então a falar, aleluia, com o mestre. E ele começa a clamar em alto e bom tom e dizer: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Note que algumas pessoas disseram que era Jesus o Nazareno, mas este homem tinha um conhecimento de causa muito além do que a multidão que estava seguindo o mestre, porque apenas conheciam como Jesus o Nazareno, mas ele estava além. Ele estava, na verdade, aleluia, muito além no seu conhecimento, em que ele começa a suplicar ao filho de Davi. E a palavra de Deus diz que no momento em que ele está suplicando ao filho de Davi, diz o texto da palavra do Senhor, que agora Jesus, ele começa a ouvir este homem clamar, mas ao tempo em que ele ouve este homem clamando, maior era a multidão, e a palavra da multidão que se levantava contra a vida dele. Eu quero te dizer algo da parte de Deus nessa manhã. É só você se posicionar para que a multidão se levante contra a tua vida. É impressionante, meu irmão. É impressionante, minha irmã. É você se colocar diante do mestre. É você buscar a Deus, que a multidão começa a se levantar contra a tua vida. E a Bíblia diz que a multidão dizia: cala-te, rapaz, fica aí, não incomodes o mestre, você está atrapalhando. Mas a palavra do meu Deus diz que quanto mais a multidão mandava ele se calar, ele mais clamava alto ainda, ele buscava mais ainda, ele falava mais ainda, e ele estava declarando diante do mundo espiritual: dá ouvidos, ó pastor de Israel. Ele conhecia Jesus não apenas como Nazareno, mas ele conhecia o Yeshua HaMashiach, ele conhecia o pastor de Israel, ele conhecia, aleluia, o ancião de dias, o varão de branco, ele conhecia, aleluia, a lâmpada de Israel, ele conhecia o pastor de Israel, ele conhecia o quarto homem da fornalha, ele conhecia a rosa de Saron, ele conhecia o lírio dos vales. Então não adiantava alguém mandar ele se calar, porque quando você conhece o mestre, quando você tem entendimento de quem ele é, não adianta tentar calar a tua boca, porque quanto mais se levantam, mais você clama. Quanto mais as pessoas querem ver o teu mal, mais o meu Deus, ele vai clamar, o meu Deus vai te olhar, o meu Deus vai te observar, e o milagre vai acontecer na tua vida para a glória do Senhor Jesus. E assim foi, queridos. Diz a Bíblia que num determinado momento Jesus parou. E eu quero te dizer que o meu Jesus nesta manhã, ele está parando. Preste atenção no que eu estou declarando sobre a tua vida profeticamente. Jesus está parando. Para quê, apóstolo? Para te ouvir. Jesus está parando. Para quê, apóstolo? Para te dar ouvidos. Quem sabe alguém não te deu ouvido. Quem sabe ninguém parou para te ouvir. Quem sabe as pessoas te desprezaram. Quem sabe você pensou e precisou de um contato com alguém e você não foi correspondido. Quem sabe você precisava apenas abrir o teu coração para alguém, mas essa pessoa não te atendeu, essa pessoa não te ouviu, essa pessoa não te viu, não te percebeu, não te deu atenção. Mas eu quero dizer para você nesta manhã profeticamente, que o pastor de Israel, ele está te ouvindo, ele está te observando, ele está de olho em você nesta hora. Ele vai te dar atenção a qual você precisa, a qual você deseja, a qual você está suplicando. E a Bíblia diz que ele parou naquele momento. E ele disse então: trazei este homem diante de mim. Enquanto a multidão queria expurgá-lo, enquanto a multidão queria tirá-lo da frente do mestre, Jesus disse: traze-o diante de mim. E a Bíblia diz que então
A multidão tem que ver agora este homem na frente do mestre, debaixo de tanta insistência e perseverança. Ele estava agora diante do meu Senhor Jesus. E a Bíblia diz, amados, que naquele momento em que ele consegue chegar diante de Jesus, parece brincadeira o que Jesus pergunta para ele. Porque imagina um homem que era cego, vivendo numa sociedade preconceituosa, mendigando, que era a única coisa que lhe restava. Ele não tinha como trabalhar, ganhar o seu pão. A única coisa que lhe restou era pedir esmolas. E de repente, ele está diante daquele a qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. E Jesus pergunta para ele: o que queres que te faça? É algo extraordinário isso aqui, irmãos. É um segredo espiritual tremendo isso aqui. Por quê, apóstolo? Porque a Bíblia diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. A Bíblia nos manda nós nos apresentarmos diante de Deus. A Bíblia nos manda colocar as nossas petições diante dEle. Por quê? Porque cada uma delas serão, aleluia, respondidas. Porque cada uma das nossas orações, aleluia, elas serão respondidas. Elas serão visitadas. Elas serão colocadas diante dEle. E você não ficará sem resposta. Você não ficará sem você não ficará decepcionado, você não ficará sem a direção, você não ficará sem a resposta, você não ficará sem a bênção, você não ficará sem o seu milagre. Diz o texto da palavra do Senhor que Jesus pergunta: que queres que te faça? E a resposta foi imediata: que veja, Senhor. E Jesus então olha para aquele homem, aleluia, e diz assim para ele: então veja. E imediatamente os olhos daquele homem foram abertos, e ele